rapaziada, tudo bem com vocês? O Papeando de Negro Buzelo de hoje está com uma convidada especial em prol do aniversário de Jacinto Machado, Dona Ilma. Muito obrigado, Dona Ilma, pelo convite para fazer esse Papeando com o Negro Buzelo, para a gente falar sobre Jacinto Machado, resgatar suas histórias e contar um pouco de vida da senhora também. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sou Ilma Generoso Matias Bernardo, nasci aqui em Jacinto Machado, especialmente Pinheirinho do Meio, né? Há 76 anos atrás, então antes do nosso município ser emancipado, né? Porque ele foi emancipado em 58, né? Certo. Então, naquela época pertencia a outros municípios, né, depois que se emancipou, né? Então, comecei a estudar também lá no Pinheirinho do Meio, né? Sou filha de João Generoso Matias e Nessi Lopes de Oliveira Matias. O pai veio de Uruçanga Baixa lá para o Pinheirinho do Meio em 1918. Nossa, olha só. E depois ele foi se encontrar com a minha mãe lá em Jaquirana, no Rio Grande do Sul, né? bem distante, foram se achar, como se diz assim. Foram se achar, Então, a vida em casa, né? Desde pequena, sempre nós trabalhávamos em casa, né? Estudávamos também, só que tem assim uma história interessante que eu não queria ir para a escola, sabe? Ué! Por que a senhora não queria ir para a escola, né? Olha, até hoje eu não entendi o porquê. Talvez é o medo de sair de casa, de perto da mãe, do pai, né? Mas a escola era pertinho. Sim. Inclusive quem trabalhava lá eram meus padrinhos, né? Mas não sei por que eu não queria estudar, não queria ir para a escola. Todo dia era uma choradeira só, né? E depois quis a ironia do destino, a senhora depois foi professora também, lecionou, né? Sim, então depois disso aí, eu fui apanhando até na escola, sabe? A minha mãe levou. Eu disse, até hoje eu ainda agradeço por ela ter feito isso, né? De fazer eu ir para a escola. Sim. Então depois desse episódio, a primeira a chegar na escola era eu, né? Era eu. Então comecei a gostar, estudei, depois vim lá até a 3ª série, né? Sim. Depois vim estudar a 4ª série aqui em Jacinto. Na época não tinha ônibus como hoje, né? Então a gente tinha que parar em casa de alguém para poder estudar. Então eu estudei a 4ª série. Depois também já fiz o curso normal regional, que é diferente de hoje do ensino fundamental, né? Certo. Naquela época, quem estudava, fazia o curso normal regional, já podia lecionar. Olha só. Já fazia estágio, tudo, era totalmente diferente de hoje, né? Por falta de profissional na época, então justamente isso, certo, o governo com fazia, certeza, né, com certeza, para encurtar, né, a formação das pessoas. Então, isso aí foi uma forma, de certo, que eles encontraram para formar professores. Olha só. Que era uma luta, né? Sim, sim. Aí fui fazer o curso normal em Araranguá, que era o ensino médio, né? Depois a gente fez faculdade e comecei a trabalhar logo depois que eu fiz o curso normal em Araranguá. Comecei a trabalhar em 1969. Olha só. Um ano de estágio. O primeiro ano foi estágio e trabalho mesmo concursada a partir de 70. Então era uma luta. Não, imagina, hoje em dia, né, que a facilidade, o modo de dizer assim, o ônibus pega na porta e entrega na porta, né? Hoje os alunos, até os estudantes de faculdade, né? Então naquela época, chegar cansado e ir para Aranguá, a estrada nem duplicada não era uma luta, acredito que era, não era coisa fácil, né? A gente tinha que parar lá, né? Tinha que parar lá, ter alguma casa para ficar, para poder estudar. A mesma coisa para cá, né? Na época não tinha ônibus para fazer a 4ª série. A gente ainda criança saía de casa para poder estudar, né? Porque não tinha ônibus como hoje. Sim.
Então era difícil as coisas. Imagina, era uma coisa que era de dedicação. Era um desafio para nós na época, desafio, né? É verdade, pior que é verdade. Desafio. Porque muitas vezes assim, Tu criança, né? Sair de perto dos pais. Sim. Ficar em casas estranhas, né? Sim, Às vezes parentes, mas sim, não tinha aquela convivência diária, verdade, né? Verdade. Então, para nós, mas foi muito bom, viu? Que legal. Foi muito bom. São histórias que talvez na dificuldade a gente valoriza mais a educação, né? Com certeza. Porque a gente é apaixonada depois da resistência de não estudar, a gente se apaixonou, né? Sim. Se apaixonou. Inclusive hoje, a gente fica assim sempre acompanhando a evolução, né? Como está sendo a educação. Sim. Se bem com todas as facilidades hoje, né? Às vezes assim tem alunos que não querem estudar. Verdade. Então, a gente fica assim, às vezes, triste por isso, sim, né? Sim, porque a gente sabe que porque tem todas as possibilidades, né? Sim, todos os recursos. Não precisa sair de casa para estudar, né? Até a faculdade hoje, olha, o pessoal daqui se desloca para estudar fora, né? E retorna no final para casa, verdade. Né? Então, tudo facilitou. Tudo facilitou, é verdade. E seguindo nessa linha, conta um pouco para nós, né? Como tu falou que nasceu lá no Pinheirinho, e como é que era quando criança, que tu lembra que Jacinto Machado? O que tu lembra assim para o pessoal um pouco se localizar? Como é que era o centro? Tu lembra alguma coisa marcante assim que tu possa compartilhar? O que te vem à memória assim? Quando tu era criança, como é que era Jacinto Machado? Segundo os antigos que diziam que tinha só uma rodoviária, era um mercadinho, era tudo meio devagar, como se disse. A senhora lembra alguma coisa ou não? Não, porque assim, ó, a nossa convivência era mais lá, né? Lá no interior. Era no interior. Certo. Mas a gente lembra que no interior existiam muitas famílias com muitos filhos. Sempre se reunia para brincar, assim, as famílias se visitavam muito, né? Certo. Então, para vir para cá, eu vim mesmo quando eu comecei a estudar aqui. Já tinha praticamente 11 anos, né? 11 anos. Então, mas era diferente. E tinha armazéns, tinha lojas de tecidos, assim, mas as lojas eram fortes, né? Eram desenvolvidas, né? O meu pai, inclusive, vinha para cá, as coisas que não se plantava, né? Sim. Ele vinha para cá para comprar as coisas no mercado, vinha de carroça. E outra coisa também que nós fazíamos no interior, antes da carroça, era o carro de boi. Então nós íamos visitar as pessoas de carro de boi, ia nas festas de carro de boi, né? E não se custava. Tudo, sei lá, gostávamos desse tipo de experiência, né? Porque era o que tinha na época, né? Na época, é verdade. E aqui também era bem, o Jacinto Machado tinha poucos, assim, né? Sim. Não era tão desenvolvido quanto hoje. Porque hoje tu sai por aí, hoje pega o carro e anda como Jacinto Machado cresceu. Sim, verdade. Né? Desenvolveu muito. Sim. Que na época, na década de 60, por exemplo, existia mais gente na roça, no interior, né? E pouca gente no centro. No centro. Eu acho que não chegava, pelo censo que eu estava olhando, de 60, eu acho que não chegava a 800 pessoas. Nossa. Aqui do centro, urbano. Urbano. Era tudo rural. Dona Ilbe, na sua opinião, qual foi as maiores transformações que teve no Jacinto Machado ao longo dos anos? Olha, a partir do momento que a gente começou a conhecer Jacinto Machado, como a gente vivia no Pinheirinho, né? Tá. Aí só a partir da quarta série que eu comecei a visitar mais aqui o centro Jacinto Machado, a gente notou que as lojas eram bem desenvolvidas, né? Lojas, tinha mercado, às vezes a gente nem chamava de mercado, eram as bodegas, eram os armazéns, né? As lojas de roupa que tinha muito aqui, inclusive vinha gente de fora comprar aqui, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção desde pequena. Certo. Vinha gente de fora aqui.
Isso aí foi muito importante. Mas eu acredito assim que a grande transformação que houve, principalmente no município, no interior, foi mais as cooperativas. Porque a energia elétrica, a Cejama, né, na década de 60, surgiu porque antes da Cejama tinha energia só aqui no município, certo. Aqui na cidade, sim. Né? Que era através do seu, ali na serraria do seu Egídio Tomasi, existia um dínamo que tocava energia, né? Que gerava energia elétrica, mas não ficava assim a noite inteira, tinha períodos para ser usados, né? Achei muito. Eu peguei essa época aqui quando eu vim estudar aqui, né? Olha só. Mas lá onde eu morava, lá no Pinheirinho, não tinha energia. No Lampião daí, o que era? Era aquelas velhinhas, não tinha? As lamparinas. As lamparinas, né? Que dava muita fumaça, que era... Era bem sério, né? Mas eram as lamparinas, era usado querosene, né? Querosene nas lamparinas. Não sei se tu conhece a lamparina, sim, né? Conhece? Sim. E depois também, aí com a Cejama, começou a ir para o interior, né? Na verdade, a energia chegou lá para os Pinheirinhos, eu já era adulta. Olha só. Né? Já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Nossa, a gente fica pensando no inverno como... como é que era o banho, né? Como você disse, tem que tomar o banho às 3 da tarde, tem um solzinho que depois... Tinha que esquentar água, né? Esquentar água, era fogão a lenha, né? Esquentava a lenha. Porque era muito banho de rio, né? Aí nessa época não dava de tomar banho no rio, né? Então era de canequinha, como se dizia, de canequinha. Então era assim, depois que começou então a ir para o interior, o pessoal já começaram a comprar coisas elétricas, a geladeira, porque até então não tinha nada, né? Não tinha nada disso. Como disse, como é que era? Botava na banha de porco, alguma coisa assim? Verdade. Para poder aguentar a carne. Isso, para guardar, né? Para guardar. E o interessante nessa época também é que, por exemplo, quando eles matavam um porco ou mesmo um boi, eles dividiam entre a vizinhança, né? Porque quando o vizinho matava também, vinha aquela parte que ele levou, né? Retornava. Então, isso aí era a convivência, né? Entre as famílias, uma forma que encontraram para que não estragasse, né? Porque o porco, eles faziam salame, então conservava mais a carne. Mas mesmo assim, era distribuído partes para os vizinhos, para os compadres, né? Que tinha muito isso, né? Que legal. Para poder... Existia ainda naquela época, como é que se diz, a moeda de troca? Eu te dou 1 quilo de arroz, quer dizer, de feijão por uma dúzia de ovos. Existia isso? A forma de troca era isso aí, ó, do boi, né? Que eu peguei, assim, foi essa parte aí. Na época da carneação, era feito essa troca, né? Mas aí retornava quando o outro carneava uma carne e voltava para ele também pedaço. Então essa troca para ter sempre uma carne fresquinha, vamos dizer assim, né? Olha só, que interessante. E eu também acho assim que a Coperja aqui no município fez uma grande transformação na nossa lavoura também, né? Através da assistência técnica que eles começaram a dar ao agricultor, né? No caso, assim, muito estudos mesmo de campo, orientação. Isso aí ajudou muito o nosso agricultor de uma forma deles não trabalharem sozinhos, né? Porque as cooperativas fazem com que eles pensem coletivo, né? E não individual. Entendi. Porque a força vem do coletivo e nunca do individual, né? É verdade. Então isso aí ajudou bastante a transformação do nosso agricultor, inclusive o acesso às coisas de forma melhor, né? Que depois veio também a Credija na parte de crédito, isso aí também já facilitou bastante, né? Certo. Então...
E tu sabe que tendo conhecimento ajuda bastante, sim, né? Sim, com certeza. O conhecimento... Sim, o conhecimento técnico que o produtor muitas vezes aprendeu que foi passado do pai, do avô, né? Sim. E daí ele tinha aquele conhecimento, mas a pessoa que teve um estudo um pouco mais, aprendeu algumas técnicas diferentes que pôde passar para o agricultor. Com certeza. Faz dessa forma, que dessa forma também vai dar certo, né? A qualidade de vida das pessoas melhoraram bastante, a forma de viver, de ver o mundo de forma diferente, né? Então, tudo isso, as pessoas mesmo já começaram a adquirir coisas para casa, uma forma de a geladeira em casa, o fogão a gás e tudo, né? Não depender só do fogão a lenha, né? É verdade. Então, tudo isso é transformador, né? Sim. Na vida de cada um. Verdade. E também outra coisa, quando eu fui secretária de Educação no município, nós também, uma coisa que marcou bastante foi... Na emancipação, nós fazíamos uma gincana. E essa gincana era cultural, era todos os... para despertar interesse, né? Despertar interesse no município. Porque nós só defendemos uma coisa quando nós conhecemos. Se tu não conhece, tu não dá valor. Verdade. Né? Então, se tu conhece, tu argumenta, tu briga de forma sadia, né? Para que aquilo seja preservado. Entendi. Não, eu até me lembro, acho que eu não me recordo muito bem, mas acho que eu não sei se eu tinha uns 7 anos ou 10 anos, mas que teve uma vez essa gincana aí, e daí as comunidades competiam com a outra, né? Um exemplo, a comunidade, para ganhar pontos, eu me lembro que tinha uma somatória de pontos, né? Tem que achar uma pessoa mais antiga do município, que tu trazer, aí trazia, daí essa pessoa que tem trazido identidade, valia pontos, era essa competitividade, assim, né? Se envolveu o município inteiro, sabe? O município inteiro. Porque tinha várias equipes, né? Então, abrangia praticamente todo o município. E aí mexia com todo mundo, né? Sim, todo mundo participando. Isso aí é muito importante, né? Verdade. São conhecimentos que ficam, né? Sim. Então, isso aí, eu acho que valeu muito a pena quando... Eu me lembro das duas participantes que era a PAI, se não me engano, a PAI era Apaixonados, o nome tem alguma recordação, assim, e tinha a Barra do Pinheirinho, que era Barra 10, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Tinha vários os nomes assim, no momento a gente não recorda, né? Mas eu tenho alguma recordação. Eu tenho que retornar, como é que se diz, a história para ver, né, os relatórios. Quem tá assistindo, lembrar, se não me engano, porque tinha, assim, né, e também, além da emancipação que eles vinham participar, que se fazia essa gincana, também tinha um baile depois, né? Tinha um baile e todo o dinheiro arrecadado era em prol das equipes que participaram, sabe? Então é muito importante. Então isso aí ajudou bastante, eu acredito, o conhecimento do povo, né? Senão fica coisa muito limitada, né? Então, nós temos que conhecer o nosso município, eu sempre falo isso, né? Sim, com certeza. E outra coisa importante que foi implantada também na educação, até foi transformador, o CIEC, os alunos das escolas do interior, porque o município tinha escolas só no interior, né? E tinha aqui algumas, que era a Figueira, Arizona, tinha... acho que era aí o Santo Simão ali no Araçá, né? Isso. Os outros eram mais fora, no interior. Se fazia um projeto que vinha um dia na semana, assim, foi dividido por região, né? Então eles vinham aqui no CIEC, eles ficavam o dia inteiro, almoçavam ali no CIEC, né? Certo. Que é o centro ali de cultura, né? Isso. Nós tínhamos colocado CIEC o nome, que era Centro Integrado de Educação e Cultura. Olha só. Porque a cultura também é outro ponto interessante, né? Sim, com certeza. Que nós temos que resgatar essas tradições, a cultura do povo, porque cada um tem uma sabedoria incrível, às vezes fica tudo esquecido, né? Sim. Não é lembrado nunca, só vai, talvez, nunca contou, às vezes até para um neto, para um filho, isso aí fica perdido. Então essas coisas é para isso, né? Verdade. Então eles vinham e ficavam o dia inteiro, almoçavam ali no CIEC
Eles tinham línguas, eles tinham educação física, que nas escolas do interior eles não tinham educação física, né? Sim. Então, línguas era inglês e espanhol, tinham educação física, tinha música, que inclusive era o Mané que trabalhava, né? Também tive aula com ele também, peguei também. E tinha a educação artística, tinha trabalhos manuais, era tudo assim direcionado, era dividido em turmas, né? Vários professores. Então, eles recebiam tudo isso. E até os pais comentavam que, às vezes, lá na escola no interior, eles faltavam, né? Mas vir para Jacinto Machado de ônibus, eles não faltavam. Levantavam cedo e vinham contentes para cá. Para poder curtir essas aulas. Que era uma coisa diferente para eles, né? Uma novidade. Sim. Porque a LDB... Tem escolas hoje que já tem tempo integral, né? Sim, eu ia dizer isso. Mas ela vem de 96 a lei, né? Então nós já tínhamos feito isso aí para já começar a fazer alguma coisa integral, porque a legislação da educação exigia. Olha só. Né? Mas depois não foi dado continuidade, né? Sim. Aconteceu também, acho que eu estava na 3ª série, acho que a escola estava passando por uma reforma ou estava com superlotação de alunos, alguma coisa assim. E daí a gente ficou um ano, a minha turma foi a única turma que estudou no CIEC. E se não me engano era a Lineia professora. A gente foi a única turma que não tinha sala, outra sala para poder colocar, e a gente estudou. Aí foram para lá. Fomos para lá, estudamos um ano. Aí foi bem diferente, porque tu convivia só com aqueles alunos que estavam ali, né, nossos colegas, acho que era uma turminha pequena, acho que eram uns 15 só, era recreio junto, só nós, jogar educação física era só nós, então tinha integração. A merenda era ali, né? A merenda era ali, foi um ano diferente, assim, uma coisa que me marcou. Com certeza. Um ano que me marcou, assim. Aí houve bastante integração, né? Conheceram bastante os amigos, né? Conhecemos bastante os amigos. Foi uma coisa que a senhora estudou quando era na época da senhora, e depois de tanto tempo passar, que já estava tudo localizado, acabou acontecendo, era alguma coisa, ou era reforma, ou porque tinha superlotação de sala. Não, com certeza era superlotação. Eu tinha alguma recordação assim, daí quisemos o destino de voltar, de ir para lá, voltou no tempo, como se diz, mas foi um tempo muito bom. Voltou no tempo, são memórias que ficam, que me deixam muito feliz. Todo o meu estudo foi ali, até. Eu acho que uma coisa que eu não contei, assim, que nós... estudávamos 4ª série, né? Aí, para fazer o ensino que hoje é fundamental, mas na época a gente chamava de ginásio, curso normal regional, né? Sim. Tinha exame de admissão, tipo assim, um vestibular, sabe? Se caso tu não passasse, aí tu ia frequentar a 5ª série o ano inteiro. Então te dedicava a poder passar, porque o cara não queria, né? Para não fazer a 5ª série o ano inteiro, né? Então aí eu passei, então aí já comecei Aí era a 1ª série do curso, né? Normal, regional. 1ª série, 2ª série, 3ª e 4ª série. Olha só. As denominações mudam, né? As denominações mudam. As formas de pensar mudam. Depende da época, né? Tudo é diferente. Sim, então... é verdade. Dona Ilma, e chegando quase na reta final da nossa entrevista, se a senhora pudesse voltar no tempo, que dia seria e por quê? Olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria quando eu comecei a trabalhar na escola, lá em Pinheirinho do Meio, porque eu amo educação. Amo ensinar, gostei depois que a minha mãe levou para a escola, que eu não queria estudar. Então tudo aquilo eu acho que deu um efeito contrário, então eu comecei a amar mesmo a educação. E eu acho que todos têm que se preparar, né? Então eu voltaria para esse dia. Seria para esse dia, olha só. Quando eu comecei a trabalhar. Quando começou a trabalhar. Na educação. Uma coisa que marcou são coisas do coração, são essas memórias verdadeiras que nos fazem ter sentido na vida, né? Sim. Que nos fazem ter sentido na vida. E que conselho que a senhora poderia dar para os jovens de Jacinto Machado que estão iniciando sua vida aqui, criando raízes aqui? Que conselho que a senhora poderia dar para eles?
O conselho que eu dou assim para os jovens, para todas as pessoas, é estudar. Estudar. Estudar em primeiro lugar. Nós temos que se preparar muito, conhecer as coisas, né? Para poder respeitar nossa história, nossas raízes, nossas tradições, a nossa cultura. E preservar tudo que existe no nosso espaço aqui de vivência, né? Sim. Então, acho que não podemos deixar de estudar. Não importa a profissão que quer. Sim. Quando eu trabalhava aqui já na escola aqui de educação básica aqui em Jacinto Machado, né? Geralmente tinha alguns que vinham porque queriam estudar. Sim. Mas tinha outros que vinham porque os pais obrigavam a vir. Eles falavam o seguinte: eu não quero estudar, eu vou ficar na roça. E hoje, se tu vê, a roça está, como é que se diz, com computadores, com toda a tecnologia que existe conhecimento, né? Então, eu sempre dizia, gente, não importa, porque para tu ler uma bula, tu precisa saber ler, né? Para interpretar aquilo, para saber usar as coisas, né? Então ele dizia, eu não quero estudar, venho porque o meu pai obrigava, vou ficar na roça, para que eu vou estudar? E hoje eu disse, uma coisa que marcou também, né? Eu disse, meu Deus, como as pessoas, né, não queriam saber de estudar, mas a roça, a agricultura mostrou que em qualquer lugar que tu esteja, em qualquer profissão, mesmo na roça, precisa de estudar, né? Porque o conhecimento liberta tudo. O conhecimento liberta. E quando a gente estava conversando aqui antes, em off aqui, que a gente estava conversando que pode nos tirar tudo, né? Mas o conhecimento, a única forma é que não tem como eles nos roubar, nos tirar, né? O conhecimento adquirido, se precisar começar do zero, a gente sabe começar porque sabe o caminho. Com certeza, né? É a melhor, como se diz, em casa, o pai aprendeu a ler no Mobral comigo, sabe? Olha só. Então, mas ele valorizava a educação, assim, demais. Então ele chegava, se nós chegávamos em casa reclamando do professor, era uma surra, né? Não podia falar do professor. Entende? Então, assim, ele sempre acompanhava a gente. Ele nos trouxe aqui para estudar, a mãe também acompanhava. Ele me levou em Araranguá, tu vê. Tinha essas coisas que era assim, o que ele não conseguiu, mas ele viu a importância disso, né? A importância do estudo. A outra, minha irmã, não quis estudar, mas depois os irmãos também começaram a estudar, né? Mas o pai era demais, assim, mesmo ele não tendo aquele saber, mas a educação ele não... Valorizava. Não tirava de letra, né? Não, era muito valorizado. Que legal. Dona Irmã, muito obrigado hoje por esse bate-papo que a gente teve aqui, né? Resgatando histórias, momentos, foi muito prazeroso. Queríamos deixar aqui uma lembrancinha para a senhora. Nossa, que chique! Personalizada. Tá bom, muito obrigada, viu? Nada, não sei se te ajudou, né? Ajudou. Espero que dê assim para o pessoal começar a entender, começar a correr atrás das suas raízes e valorizar, né? Verdade. É isso aí então, pessoal. Curta, compartilha, manda para seus amigos, se inscreva e até a próxima. Tchau!